Jejum pode realmente levar à morte? É perigoso jejuar? E essas seitas e pastores que morreram jejuando, quando que um jejum é seguro e o que leva a um óbito por causa de um jejum? Como jejuar de forma segura? Fica aí. Bom, como eu sou reconhecido como nutricionista do jejum, a pessoa que principalmente fala sobre jejum de água no Brasil e já faz jejum de água e jejum intermitente há quase 17 anos, muita gente, ao ver os casos desse pastor, alguns casos recentes que ocorreram de morte devido ao jejum, me enviaram e pediram para eu comentar, então eu estou fazendo um vídeo. Teve o primeiro caso, foi de um pastor que morre ao tentar imitar 40 dias de jejum de Jesus. Bom, muita gente não leu a matéria ao me mandar, né? Falou, como que ele morreu em pouco tempo e você ficou vivo? Se você ler a matéria logo no início, como você pode ver, ele se privou de comida, mas se privou de água também. E isso é realmente impossível. Cada tipo de nutriente no nosso organismo fica armazenado por uma certa quantidade de tempo. Por exemplo, fica sem respirar por 3 minutos. Você começa a chegar à beira da morte, né? Ou seja, tem até gente que fica em apneia, né, e mergulha por 12 minutos, mas é uma quantidade muito curta desse nutriente tão crucial e tão vital. Então, respirar é uma necessidade contínua, quase que momentânea, né? Então, a gente já passa para comida, por exemplo, a gente sabe que dependendo do seu armazenamento de gordura, você consegue ficar mais ou menos dias. Eu fiquei 40 dias e já estava bem baixo no percentual de gordura, porque eu tenho baixo percentual de gordura quando eu estou comendo. Mas a gente tem o caso do Angus Barbieri, por exemplo, um obeso mórbido que jejuou por 382 dias. Né? Está no Guinness Book, foi supervisionado em hospital, então aconteceu realmente. Né? A gente vê fotos dele e por aí vai. Mas eu também já vi muita gente jejuando, por exemplo, nesse jejum lá em Costa Rica, para mais de 40 dias. Um amigo que eu fiz lá, na verdade, ele jejuou 40 e poucos dias e ainda estava obeso, né? Porque ele começou o jejum realmente muito obeso, né? Então a gente tem que levar em consideração vários fatores para analisar as reservas nutricionais de vários tipos de nutrientes da pessoa para entender. Mas esse pastor, obviamente, se matou, né? Porque ele não bebeu água, não faltou comida dentro do corpo dele, provavelmente. Eu não vi o caso, não realmente, a gente só sabe devido à matéria, mas o primeiro erro dele, o principal erro dele realmente foi achar que dá para ficar sem beber água, porque realmente beber água. Eu não recomendo ficar nem um dia sem beber água, né? E ainda mais quando você está jejuando, que as pessoas vão falar, mas você não bebe água quando está comendo. Sim, aí eu como muita água, né? E bebo água de coco. Quando eu tô jejuando, realmente eu bebo bastante água. Não assistiu ainda o documentário de 40 dias de jejum? Então assiste o meu documentário aqui, eu vou botar nas descrições e nos cards. E se você não assistiu o documentário de 23 dias de jejum e de 10 dias de jejum, ou seja, a gente tem 3 documentários de jejum aqui no canal, estão todos na descrição e nos cards. E se você ainda não leu o Jejum Higienista Cirurgia da Natureza para entender mais e diferenciar jejum de inanição, que a gente vai falar mais pro final, mas tem muito detalhado no livro, sugiro ler o Jejum Higienista Cirurgia da Natureza. Você pode adquirir diretamente no nosso site, saudefrugal.com.br, ou na descrição aqui embaixo também vai ter, ou entrando em contato comigo por WhatsApp e por aí vai. Aí a gente passa para o segundo caso. Mortos em seita de jejum no Quênia chegam a 89. Ou seja, um pastor, um ministro da igreja deles lá, incentivou um jejum em massa, né? Que na verdade os seguidores fizeram um jejum total para conhecer Jesus, mas se espalharam em volta de uma floresta, pelo que eu entendi, e acabaram vindo a falecer. Mas eles foram encontrados em covas, né? Então não foi nem um jejum normal, parece realmente uma coisa bem louca, né? Que nem se sabe se eles morreram realmente de inanição, né? De falta de comida e de bebida, ou se realmente foi um sacrifício, não dá para entender direito pela matéria, né? Mas, obviamente, uma seita jejuando em massa no meio da floresta é muito diferente de um jejum medicamente supervisionado em uma instituição higienista, porque muita gente me critica, mas não entende que existem instituições ao longo do mundo que recomendam o jejum e colocam seus pacientes para jejuar.
Ou seja, muita gente vem para mim e critica, o Eduardo é maluco, o Eduardo é a única pessoa que faz isso no Brasil. Não, não é. No Brasil, tudo bem, tem muitos seguidores meus e muita gente já veio para mim e falou que jejuou, só embasado no livro. Eu não recomendo, não apoio essa ideia, porque eu acho que o jejum deve ser medicamente supervisionado, mas eu mesmo, como não tinha dinheiro lá atrás, eu fiz meus jejuns principalmente em casa, sozinho. Não estou recomendando, mas nunca tive problema, na verdade só tive benefícios com todos os jejuns que eu fiz, como praticamente todo mundo que eu conheço alega apenas benefícios, né? Acho que ao longo de todo esse tempo eu vi uma pessoa que realmente alegou benefícios e depois criticou o jejum que fez e alegou que tinha entrado em depressão por isso, mas são sintomas que o jejum traz à tona, né? A culpa não é do jejum especificamente, mas a gente não tem dados para embasar isso na literatura, é só uma perspectiva de supervisores higienistas ao longo dos últimos 200 anos que veem isso acontecer. Bom, então o pastor dessa seita, na verdade, foi preso e depois solto por uma fiança de R$4.000, mas os seguidores dele continuavam escondidos na floresta e jejuando, né? Então, realmente é muito diferente de um jejum terapêutico baseado em água para deixar o corpo se regenerar. Porque a gente tem evidências clínicas, sim. Não é uma recomendação clínica ainda, jejum terapêutico, né? Mas existem clínicas que fazem e cada vez mais aparece artigo médico-científico, cada vez mais tem tido embasamento, cada vez mais tem tido pesquisas. O maior cientista de jejum do mundo, um biólogo, chamado Walter Longo, famoso por mostrar que o jejum protegia o câncer em ratos. Ele testou em seres humanos e também foi muito bem aceito, né? Mostrando que, na verdade, auxiliava o câncer em inúmeras maneiras. Se você quiser saber mais sobre, eu já fiz alguns vídeos sobre as pesquisas do Walter Longo, que estão aqui na descrição e nos cards. E aí também, recentemente, teve um terrorista palestino, ex-porta-voz da Jihad Islâmica, que morreu na prisão em 83 dias de jejum. Sim, ele ficou praticamente 3 meses sem comer e sobreviveu até o 3º mês quase, né? Indo falecer no 83º dia. Então, a gente vê que a gente consegue armazenar, sim, reservas de gordura corporal e outros nutrientes para viver até quase 3 meses, como no caso desse terrorista, né? Então, dependendo como o jejum seja conduzido, se a pessoa não fica com atividade física direto, se ela tem reservas nutricionais, ela pode durar meses, até mesmo como no caso do Angus Barbieri, que durou mais de 1 ano. Ele teve uma leve suplementação de eletrólitos e vitaminas até em alguns pontos, até onde eu sei, não me lembro exatamente da pesquisa, mas realmente ele tinha reserva de gordura, pelo menos, para viver por mais de 1 ano, né? Então, existe uma grande diferença entre jejum e inanição, pessoal. Para nós, higienistas, o jejum começa no final da primeira refeição e segue até o término das reservas de gordura corporal, onde o corpo iria naturalmente indicar uma volta da fome por vários indícios, né? Você começa a ficar muito ávido, realmente muito ligado, muito atento por comida. Segui até o 39º dia, né, que foi quando eu quebrei meu jejum. Eu realmente ainda não estava tão ávido assim por comida, mas quando eu comi, a fome veio bem forte e indicava que eu realmente queria comida e não queria mais jejuar, né? Então, eu não vi malefícios do meu jejum de 39 dias, estou super bem. Na verdade, vi benefícios, como reversão da minha gengivite, que eu ainda tinha, mesmo depois de ter feito jejuns de 20 e poucos dias, né, que começou na infância, aos 16 anos, que muito antes de eu seguir o higienismo, eu segui uma dieta completamente industrializada. Melhorias na minha coluna está consideravelmente melhor do que eu me lembro dela de toda a minha infância e minha vida em si, entre vários outros fatores que eu tenho visto que tem melhorado. Então, assim, inanição começa quando acaba as reservas de gordura corporal e o corpo começa a indicar uma fome severa até a morte, né? Então, existe uma grande diferença para nós, higienistas, entre jejum e inanição. Mas, como tudo que é novo não é compreendido e ainda não tem muita ciência no assunto, né? Ou seja, não tem um estudo randomizado, duplo cego, para ser uma recomendação clínica, ou seja, um estudo que gasta muito dinheiro. Quem que vai se interessar em financiar isso? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Né? Não tem como esperar isso. Eu, pelo menos, não esperei. Se você quer esperar, óbvio, eu não estou fazendo recomendação clínica, não estou embasando, não estou sugerindo que você faça, mas eu não esperei, botei em prática no meu próprio corpo e realmente vi muitos benefícios e até hoje jejuo e acho que vou até fazer vou fazer um outro jejum de 40 dias à base de água
Você quer entender mais sobre o jejum? Tudo que há de mais recente na literatura médica e científica sobre o assunto e tudo que tem sido feito por higienistas há 200 anos? Sim, higienistas já defendem jejum há 200 anos, então criaram um modelo prático, teórico, da experiência clínica deles em jejum, seja intermitente ou prolongado de água, para embasar as futuras gerações, né? Então o que eu fiz? Eu sintetizei tudo que é de mais recente na literatura e toda a experiência de médicos, nutricionistas, enfermeiros e higienistas ao longo dos últimos 200 anos e coloquei no livro Jejum, Higienista, Cirurgia da Natureza, que agora tem até em inglês na Amazon, em versão impressa, tá? Ou seja, se você quer dar para alguém nos Estados Unidos, etc., você pode mandar para casa dele comprando na Amazon. Então, a gente tem 9 livros já publicados. Tem 6 cursos online, inclusive o curso Mais Saúde com Jejum. Tem retiros presenciais, onde vocês vão poder vivenciar um pouquinho do jejum, né? Através de jejum de sucos e jejum de água de coco. Retiros presenciais de até 10 dias aqui comigo. E eu atendo como nutricionista clínico, mas eu não prescrevo, não recomendo, não incentivo o jejum, né? De água. Obviamente, jejum intermitente a gente conversa sobre durante a consulta. Mas o que eu posso te fazer é incentivar, sim, você a entender e estudar o jejum para, obviamente, tomar suas próprias decisões. Mas você sabe qual é o maior erro do jejum? O maior erro do jejum é realmente querer jejuar sem ter mudado de estilo de vida, porque muita gente me vê jejuando, falando sobre jejum e vem a mim querendo entender mais sobre o jejum, querer praticar o jejum, às vezes para reverter um problema de saúde. Entretanto, se você não está vivendo um estilo de vida saudável, você não deveria nem estar pensando em jejuar. Você deveria estar pensando sim, se educar sobre o jejum e adotar um estilo de vida saudável, uma dieta, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, como eu ensino no meu todo esse material didático que eu vendo. E aí, corrigir seu estilo de vida, que provavelmente seus problemas de saúde vão embora e você nem precisa se preocupar em jejuar. Mas, de qualquer forma, jejum não é perigoso, de acordo com até a pesquisa do True North Health Center, quando devidamente conduzido. Então, deixa aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas, se você já jejuou, se você já leu nossos livros, principalmente Jejum Higienista, se já assistiu os documentários, envia esse vídeo para todo mundo que precisa saber dessa mensagem e entender que esse pastor e essa seita literalmente se mataram e não jejuaram de forma terapêutica, né? Não jejuaram de forma higienista. Por isso o nome Jejum Higienista, para classificar vários procedimentos, várias perspectivas que a gente tem quando a gente faz um jejum. Deixa seus comentários aqui embaixo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar o sininho e se você quer me ajuda como nutricionista clínico, através dos nossos serviços ou diretamente te atendendo, entre em contato, descrição abaixo. Então assiste o documentário de jejum de 39 dias clicando aqui.